10 quilos de diferença entre uma foto e outra. Entre 2022 e 2024, engordei 10 quilos, mesmo sendo nutricionista de formação. Entre 2024 e 2025, tomei decisões importantes na minha vida, na qual voltei ao meu peso normal. E no vídeo de hoje eu vou contar como tudo isso aconteceu, a minha evolução física após os 40 anos e qual o meu novo desafio. Como eu engordei 10 quilos entre 2022 e 2024. Fazendo uma análise hoje, eu acredito que o que impactou fortemente foi porque eu não me adaptei a uma nova rotina, a um novo estilo de trabalho. Nesse período, eu comecei uma atividade muito nova de tudo que eu já tinha feito na minha vida profissional, e era uma atividade que eu ficava o dia inteiro sentada, sofrendo forte pressão, estresse. Também tinham dias que eu tinha que ir na empresa, e a empresa ficava longe da minha casa, então eu tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, todo o trânsito, o estresse do trânsito. Nos dias que eu ia na empresa, eu chegava em casa muito tarde. Então, eu acredito que foi uma soma de hábitos, né, dessa rotina, e a cada, né, tempo ali que passava, cada mês, cada ano, ia somando e no final, né, eu acabei engordando esses 10 quilos. A minha alimentação, eu lembro que o almoço, eu conseguia, né, ter o meu almoço bem bacana, porque tinham restaurantes buffet aquilo ali, né, nas proximidades, então eu comia bem o meu almoço. O que ficava assim meio às vezes fora, talvez o café da manhã, o lanche da tarde e a janta também, né? Acabava ficando fora, às vezes, o horário e a qualidade ali da alimentação. Mas, de uma maneira geral, a minha alimentação não era, né, tão ruim assim. E eu não quero também aqui deixar a impressão de que o fato de trabalhar fora leva as pessoas a engordar. Sim, tem esses impactos também que eu, inclusive, vivi. Mas, em toda a minha vida profissional, eu sempre ali, né, trabalhei fora e tinha rotina extensa fora de casa, então eu trabalhava fora o dia inteiro. Teve épocas ali ainda que eu estudava à noite, então fazia a maioria das minhas refeições fora de casa. Também não eram, né, todas as refeições equilibradas nutricionalmente. Também chegava tarde em casa e comia tarde em casa, né, tipo, comia 11 horas, meia-noite, ia dormir, acordava cedo no outro dia. Também trabalhei com muito estresse, muita pressão, muita responsabilidade, e nem por isso eu, né, oscilei tanto de peso. Teve também períodos na minha vida profissional que eu não podia, né, não tinha como priorizar, não tinha tempo, né, de priorizar a atividade física. Então, realmente, nesses 2 anos, eu acredito que realmente não casou ali o estilo do trabalho. E eu penso assim, muito mais até do que a rotina ali, né, os horários de refeição e ônibus, enfim, o que mais impactou foi a questão emocional, o estresse, aliado também ao fato de eu já ter, né, 42, foi a fase dos 42 aos 44 anos de idade. Acredito que tenha forte impacto também. Aí a segunda fase, então, né, quando eu comecei a emagrecer e voltei ao meu peso normal, o meu peso de sempre, que foi entre 2024 e 2025. Eu tomei a decisão de pedir demissão, né, desse trabalho em abril de 2024. Eu tenho até um outro vídeo aqui que eu conto, né, os motivos, né, que eu pedi demissão. Foram vários motivos, mas entre eles o principal a questão da minha saúde, porque daí eu vi que realmente estava impactando não só fisicamente, mas a minha saúde como um todo. E aí eu pedi a demissão em abril de 24. Em agosto de 24, eu decidi, então, de fato, formalizei o meu trabalho aqui no digital, né? Dei o pontapé inicial.
E de 24, né, de 2024 até 2025, então eu comecei a ter uma nova rotina, novos hábitos. Então, melhorei a questão do controle do estresse. Claro que eu não tinha mais aquele estresse da atividade, mas tanto nessa época como ainda hoje, né, tem o outro estresse, que é essa questão, né, também do digital dar certo, enfim, tem uma pressão psicológica também ainda, mas não o estresse da atividade, do trabalho diário. Não sei se você me entende. Até deixa aqui nos comentários se hoje você tem uma atividade que exercer a tua atividade te traz um estresse, né? Algum prejuízo emocional, enfim. Então, quando eu então, pedi demissão desse trabalho, só voltando, né? Eu consegui, então, ter essa redução, né, do estresse relacionado à atividade, dormir, né, começar a ter, então, uma rotina de sono de qualidade, horário, né, de dormir mais cedo, acordar mais cedo, os horários da alimentação, a questão da alimentação, né, comecei a melhorar mais, né, o fato de fazer as refeições mais em casa, e aí entra a parte que eu ajudo, né, aqui as pessoas no digital, tem o e-book também, tenho a minha consultoria individual, que é a questão da leitura dos rótulos dos alimentos, que isso faz uma tremenda diferença, né, no nosso dia a dia, seja qual for o nosso objetivo de saúde ou física. Então, controle do estresse, melhorei o sono, melhorei a alimentação. E atividade física, na época, eu comecei fazendo caminhadas e corridas na rua. Eu não fiz academia já nessa época. E também, entre 2024 e 2025, eu passei ao todo por 3 cirurgias dentárias, né? Eu tinha aí uma questão já de anos de retração gengival. Não sei se alguém aqui, né, sabe do que se trata ou sofre disso também. Se tiver interesse, enfim, eu posso fazer um outro vídeo contando essa história, que dá assunto para um outro vídeo, essa minha luta para corrigir uma retração gengival. E aí, de 2024 a 2025, eu passei por 3 procedimentos, né, para o tratamento dessa retração gengival. Então, foram 3 pós-operatórios que eu fiquei cerca de 7 a 15 dias com a alimentação mais líquida e pastosa. Então, isso também, de certa forma, me auxiliou a voltar ali ao meu peso normal, né, de forma forçada. Nesses períodos, né, a gente acaba ingerindo, né, menos alimentos, enfim, menos calorias, apesar de que eu me alimentava muito bem, porque fazia parte do pós-operatório, né, se alimentar muito bem, de 3 em 3 horas, e eu já cuidava muito da questão de cada refeição ser rica em proteínas, né, ter proteínas, tanto para a minha sociedade, como para a recuperação, enfim. Então, por isso que eu acho que eu tive um emagrecimento nesse um ano, né, de 24 até 25, de forma bem saudável, bem gradativa e bem natural. A terceira etapa, então, foi quando eu me matriculei de fato na academia, que foi setembro de 2025. Quando eu me matriculei na academia, eu já fiz a bioimpedância, já, né, de início, e nesse momento eu estava com o peso adequado, 56 e alguma coisa, quantidade ali de massa magra, né, a massa muscular boa também, percentual de gordura bom também. Então, o meu objetivo não era emagrecer, não era mudar o peso na balança, o meu objetivo era melhorar a minha composição corporal, então, de fato, construir mais massa e força muscular, e se diminuísse um pouco o percentual de gordura, legal também, mas também não era, assim, o grande foco. E eu comecei a fazer a atividade, então, na academia, o treino de força, muito mais, né, o objetivo era a saúde, porque nesses últimos anos eu descobri prolapso da válvula mitral
Lipoproteína A elevada, eu tenho vídeos aqui no canal já contando sobre esses diagnósticos, vou deixar o link desses vídeos na descrição desse vídeo. E também já me preparando para essa fase de pré-menopausa, menopausa, que, né, a gente acaba, né, se informando, enfim, que a questão da massa muscular é muito importante e o envelhecimento, né, então ali no médio e longo prazo, já pensando no meu futuro, o quanto é importante a gente construir essa poupança de músculos. Então eu comecei a academia com esse objetivo, né? Então, comecei em setembro de 25 e agora, né, a gente está em julho de 2026, se passaram 9 meses. Semana passada eu fiz a última bioimpedância. O que é interessante também, nesses 9 meses, como faz parte ali da academia que eu me matriculei, todo mês eu faço a bioimpedância e também comecei a ter consulta com a nutricionista. Nutricionista se consultando com outra nutricionista. Por que não, né? Eu não atuo mais, né, como nutricionista desde março de 2021, mas, assim, o fato interessante, tá? Eu nunca calculei uma dieta para mim. Então, é a primeira vez eu busquei ali usufruir, né, da nutricionista, porque está no meu plano da academia, e para eu não ter que parar e calcular toda a minha dieta, tudo certinho, né? E para ter opinião de outro profissional, enfim, eu acho que isso tudo é válido. Então, desde então, eu tenho um acompanhamento com a nutricionista, um plano alimentar calculado, bem certinho, com as minhas necessidades e tudo mais. E agora eu me perdi do que eu estava falando. Que na minha vida inteira ali, né, claro, depois de ter feito a faculdade de nutrição, eu nunca calculei uma dieta para mim. Eu sempre comi de forma mais intuitiva, né? Porque, assim, eu priorizo, em primeiro lugar, a qualidade dos alimentos, né? Então, qual é a qualidade daquele alimento que eu estou ingerindo? Eu consigo identificar a minha fome, então eu como de acordo com a minha fome, não sou, né, restrita, eu também como as besteirinhas, né, que a gente fala, então eu gosto de tomar uma boa cerveja, um vinho, eu como hambúrguer, como pizza. A parte de doces que eu não sou muito chegada, assim, né, chocolate, sorvete, mas lá uma vez ou outra eu como também. Enfim, mas então, nesses 9 meses eu estou seguindo um planinho alimentar bem certinho, calculado, porque essa era a minha preocupação também. Como eu não precisava e não queria emagrecer, eu já sabia, né, que adicionando uma atividade, né, de força na minha rotina e mais cardio, eu tinha que me alimentar muito bem para não emagrecer, porque o nosso corpo é uma máquina muito sintonizada, ela é muito esperta e o objetivo dela é sobrevivência, é armazenar gordura. Então, às vezes é uma ideia errada, né, que a gente tem, geralmente até quem precisa emagrecer, quem deseja emagrecer, começa a aumentar a atividade física e comer pouco. E essa conta, né, na maioria das vezes não fecha. É bem comum que a gente vai emagrecer na balança, mas aí a gente perdeu massa magra, músculo e a gordura ficou ali, porque o nosso corpo segura essa gordurinha pensando, meu Deus, eu vou precisar dessa gordura para alguma emergência, porque essa pessoa não está comendo a quantidade suficiente. Então, a minha preocupação era exatamente essa, que se eu não comesse a quantidade de calorias e carboidratos e proteínas adequada, eu ia emagrecer, ia, né, começar a aumentar a gordura, perder músculo, então, por isso eu busquei um plano adequado. O que aconteceu, né, nesses 9 meses? Comecei por saúde, o meu foco ainda é saúde, mas a gente, né, sofre aí, a gente é picado, né, pelo bichinho do shape. Então, agora eu confesso que eu tô querendo, né, ter um corpinho, né, um pouquinho mais definido, o abdômen mais trincadinho, né, acaba que a gente vai cedendo aí ao shape, né, porque a gente vai lá, né, na academia, come direitinho, então a gente quer um resultado estético também, né. E as minhas bioimpedâncias, lembrando que a bioimpedância não é um exame assim 100%.
Então, porque oscila muito, tem uma margem de erro para mais, para menos, né? Então, é só para a gente ter uma ideia. E, como eu faço todo mês, às vezes é muito assim. Eu vou botar o print aqui na tela, teve uma bio que deu muito assim diferente. Então, assim, no início, né, foi avançando, subindo músculo, diminuindo gordura. O peso, praticamente, eu comecei com 56 e alguma coisa, hoje está com 57,300 e nos últimos 3 meses ficou absolutamente igual, 57,300. Não mudou nada. Mas a cada mês vai mudando a questão de músculos e gordura. Então, tem a hora que eu estou ganhando músculo e perdi gordura. Teve uma bio que deu assim, daí o resultado que desanimou, eu perdi músculo e ganhei gordura. Daí no seguinte eu ganhei muito músculo, que é um assim que ficou bem discrepante assim, muito músculo e baixíssimo percentual de gordura, 18% de gordura. E visivelmente assim, eu nem achava que estava com aquilo que o exame estava mostrando. Então, o que eu considero, né? Aí depois o próximo exame já voltou mais ao normal, de músculo e de gordura. Então, o que eu sempre considero? A primeira bio e a última, né? Então, considerando isso, a primeira bio e a última, é o meu peso praticamente o mesmo e a minha composição corporal, que é o que eu desejo, né, alterar. Então, eu ganhei cerca de 1,4 kg de músculo e diminuí o meu percentual de gordura de 24,3 para 21,9 de percentual de gordura atualmente. E qual é o meu novo desafio hoje, então, né? É realmente manter a minha massa magra, né? Porque então agora no fim, no print aqui que eu vou deixar, vocês vão ver que eu já tive um pouco mais de massa magra, já agora diminuí um pouco, eu tenho que cuidar para não perder massa magra. Então, eu quero manter e até aumentar. Lembra, eu quero fazer um estoque, uma poupança de músculos, tanto massa quanto força muscular. E aí, a gente, né, eu, a treinadora, a nutricionista, a gente está numa série de análise e investigações. E eu aceitei o desafio que a minha treinadora me propôs agora, porque eu, então, estou treinando 5 vezes na semana, musculação, de segunda a sexta, e até então eu fazia cardio todo dia depois, né? Então, uma vez na semana eu fazia 30 minutos de corrida intervalada na esteira, e nos outros dias era 10 minutos de um HIIT na esteira. E aí agora eu vou ficar 30 dias sem cardio depois do treino, exceto nos treinos de inferiores que ela adicionou a escada, 7 minutos de escada. E aí eu vou ficar, né, nesses 30 dias sem o cardio, com o meu mesmo plano alimentar, para a gente fazer um teste, porque a gente acredita que eu estava tendo muito gasto e o meu plano alimentar não estava sendo suficiente, por isso que eu não estava ali conseguindo aumentar a minha massa muscular. Eu também vou no retorno, né, anual da minha ginecologista, semana que vem. Como eu estou com 46 anos, eu já vou ver com ela, a gente vai fazer uma série de exames, enfim, se talvez aí a redução, né, dos hormônios, a pré-menopausa, não esteja interferindo nesse meu resultado, né, de certa forma não ter avançado muito na questão da massa muscular. Então esse é o meu novo desafio atual, né, de manter o meu peso e manter a minha massa magra e até aumentar a minha massa magra. O que eu quero, né, deixar então de reflexão com essa minha história, com o vídeo de hoje? Primeiro, né, a balança, o peso não diz muita coisa, né? O que a gente precisa considerar realmente é a nossa composição corporal, né? Cada vez mais aí diminuir o percentual de gordura e aumentar a nossa massa magra. Segundo, para a gente se atentar a questões da nossa rotina, claro, sempre dentro do possível, da nossa realidade. Se a gente não está numa rotina, numa atividade, num trabalho que realmente esteja impactando de forma negativa a nossa saúde física, a nossa saúde mental, e dentro das nossas possibilidades tomar decisões, né? Fazer escolhas, tomar decisões.
Eu sei que, né, eu sou, de certa forma, privilegiada, né, que eu posso tomar certas decisões, fazer certas escolhas, mas também são escolhas, né? Então, eu escolhi mais pelo lado da minha saúde do que da carreira, né, a questão financeira momentaneamente, né? Então, eu deixei de lado e priorizei a saúde. Então, volto a dizer, dentro da tua realidade, da tua fase de vida, né, o que tu está passando, a gente ter coragem, às vezes, de tomar essas decisões e, claro, vão ter consequências. Toda decisão que a gente toma, seja continuar num trabalho, numa atividade, numa relação, numa rotina que está impactando de forma negativa na nossa saúde física e mental, é uma escolha permanecer nisso, como também mudar, decidir sair, terminar, mudar para, né, a gente retomar a nossa saúde física e mental, às vezes a gente vai ter que abrir mão de outros pontos. Enfim, é a vida, né? Não dá da gente ser, né, perfeito em tudo. E essa questão dos pequenos hábitos, né, os hábitos do dia a dia, da nossa rotina, que são pequenos, mas se a gente fica ali anos fazendo isso, sejam hábitos bons ou hábitos ruins, a gente vai ter os resultados bons e os resultados ruins. Então, que às vezes a gente subestima, né? A gente subestima que aquilo que a gente faz de ruim vai ter um impacto ruim lá na frente, e o que a gente faz de bom, a gente também não acredita que logo mais na frente vai ter um resultado bom, né? Então, tudo é questão de tempo, seja para o positivo ou para o negativo. Nada assim é da noite para o dia. E aí eu quero saber de você, escreva aqui no comentário, qual desafio você enfrenta hoje? Se é emagrecer, se é manter o peso, se é também, como eu, aumentar aí a massa muscular. Quero conhecer um pouquinho cada um de vocês. E esse foi o vídeo de hoje, foi mais um compartilhar da minha história pessoal, mas espero que inspire você, que trouxe talvez aí algum insight para você ter alguma mudança positiva na tua vida. Eu já vou ficar feliz. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.